Olá, meus amigos. Vamos continuar aqui com as nossas gravações a respeito dessa trajetória desse espírito de Skol, Ramatiz. Esse ser que traz assim, um conhecimento, um direcionamento para nós bem universalista, né? Bem assim, direcionado ao todo, sem restrições, sem limitações, né, para todo e qualquer que estiver com a proposta para novos caminhos, novos patamares conscienciais. E a gente vai falar então de algumas das vivências, nessa trajetória dele. Então, é importante ressaltar aqui que Ramatiz, diante do imperioso compromisso com a evolução e expansão das consciências neste terceiro milênio, né, de longa data, assumido aí com os maiorais sidérios, não fala de si ou se aprofunda então em maiores digressões pessoais, por ser extremamente humilde, pois seu propósito é oportunizar a reflexão evolutiva. Impõe-se o seu exemplo pessoal, neste momento consciencial, para aqueles que simpatizam com seus lúcidos escritos e outros, né, que estão sintonizados com a formação da mente holística e universalista dos novos tempos, da nova realidade. Contudo, foram reveladas algumas encarnações na Terra em que ele aceitou por amor. Ele aceitou experienciar, inclusive, e experienciou, né, várias culturas, religiões e raças para orientar muitos espíritos em aprendizado na matéria, na carne. Então, Ramatiz, antes de mais nada, é um mestre, um iniciado que convive no orbe terrícola há mais de 40 mil anos. Nós não temos nem noção do que é isso, né? Desde a antiquíssima raça vermelha da Atlântida, que deu origem às demais raças primárias na composição da etnia terrestre, que deu origem né, a essa etnia terrestre que depois foi vindo, né, nós temos um livro aí do Emmanuel, A Caminho da Luz, que fala exatamente das raças que vieram, mas a primeira raça a estar aqui foi a raça vermelha, né, de Atlântida. E há muito tempo ele teve a sua libertação do ciclo reencarnatório em outros planetas, inclusive, que veio para a Terra em transmigração missionária. Então, se nós olharmos que ele está há mais de 40 mil anos no orbe terrícola, mas que teve a sua libertação do ciclo reencarnatório, isso aconteceu também em outros planetas, e que ele veio para a Terra em transmigração missionária, conforme se constata em A Aldeia de Sirius C, acompanhando um grupo de espíritos exilados de orbes daquela estrela. Então, a nossa existência, a existência da vida, ela remonta muito mais além, né, do que até então comprovado, né, pela ciência, pelas pesquisas. E ele é considerado um espírito muito puro, que trabalha incessantemente e ativamente, tendo conquistado aí autonomia para movimentar-se no oceano interminável do universo. É um verdadeiro pescador de almas. Então, Ramatiz já não mais se prende ou necessita, né, estando liberto, de sua vestimenta perispiritual, que é o corpo astral, utilizando-se desse corpo intermediário apenas em incursões umbralinas, embora na maioria das vezes não possa ser visto
quando amavelmente coordena trabalhos de caridade e de resgate aos irmãos sofredores e escravizados, pelas organizações trevosas ou quando deseja mostrar-se aos encarnados possuidores da capacidade, da habilidade, da clarividência. Então, para todo aquele que de alguma forma ele pode interagir com essa entidade maravilhosa, Ramatiz, ele se faz sentir por um forte magnetismo que o envolve e por um amor imensurável que dedica a toda a humanidade. Portanto, uma entidade, missionária com tal evolução espiritual encontra, é claro, algumas dificuldades também para manter o intercâmbio mediúnico através do corpo astral em decorrência de seu elevado padrão vibracional. Então, há inclusive um relato que já se apresentou como um extraterrestre de um planeta próximo à estrela Sírius, de onde se tem a informação de sua origem mais pregressa, que é da sua origem, do início de tudo. Então, na Atlântida e Lemúria, nas extintas Lemúria e Atlântida, a primeiro relato aqui da sua reencarnação, a presença na Terra, foi um sacerdote, iniciado nos conhecimentos ocultos da milenar Umbanda, a lei maior divina ou sabedoria secreta, setenária e esotérica, que foi trazida de outras constelações do infinito cósmico para contribuir com a evolução da humanidade terrena, dando aí embasamento às filosofias espiritualistas que se formariam posteriormente. E na Atlântida, então, Ramatiz, como um mestre dos templos da luz, foi contemporâneo numa existência do espírito que mais tarde seria conhecido como Allan Kardec. Foi o conhecido peregrino nominado Fanut, há 28 mil anos, na quarta subraça Atlante. Nesse pregresso continente, agora submerso nas águas do Atlântico, fora um verdadeiro mago branco, instrutor do conhecimento uno e primevo de uma fraternidade esotérica iniciática consistindo e composta aí de um amplo salão. Sua vestimenta era uma alva túnica, espécie de traje ou indumentária dos mestres iniciados. No alto da cabeça exibia uma mitra, uma espécie de peça ornamentada à semelhança daquelas utilizadas outrora pelos persas, pelos egípcios, assírios e atualmente adotada pela alta hierarquia católica em formato de barrete alto, cônico e pontiagudo, fendido lateralmente na parte superior, semelhante a uma cabeça de peixe. O que se diferencia era a grande pedra verde esmeraldina destacada ao centro. Da parte de trás da cabeça até as espáduas, os ombros, pendia uma espécie de tecido branco que lembrava o linho cru, parecido com os utilizados pelos beduínos e muito necessários nas regiões desérticas. Então, nesta pregressa época da história da humanidade, apresentava tez amorenada, cor de tijolo, e possuía marcantes cabelos negros, compridos e lisos, a cair-lhe dos ombros, e possuía marcantes cabelos, então, lisos, E ele tinha, era alto, uma postura alta e esguio para os padrões atuais, e lembrava um ser mais evoluído,
que seria da era de Aquário, parecido exatamente com o extraterrestre, como a gente tem visto realmente as imagens e figuras por aí. Era de semblante sério, mas sua delicadeza e serenidade guardavam a conhecida aparência do rosto inesquecível, a fisionomia afetuosa, juvenil e tranquila. Então, essa é um primeiro registro dele. Isso não quer dizer que seja a sua primeira encarnação, porque ele vem transmigrado de outros orbes. Então, a sua existência é muito anterior à sua chegada como missionário também aqui na Terra. E ele foi um cacique indígena também. Num tempo após a encarnação Atlante, sem precisar data, o espírito que animou essa personalidade na Indochina foi um cacique indígena, líder de uma expressiva tribo nos territórios da antiquíssima América do Norte, que ocupava extensa região geográfica, hoje conhecida como Planalto do Colorado. Uns poucos remanescentes dessa tribo, que foi a maior civilização indígena em terras ocupadas, são os índios Hualapai. Seus povos ancestrais ocuparam quase todo o Grande Cânion, até as montanhas rochosas. Isto ocorreu há mais de 10 mil anos e naquela época era comum a existência dos mamutes. Então foi uma vivência de paz e bonança para toda a comunidade silvícola sob o seu comando. O clima não era árido naquela região, como é nos dias de hoje, e a agricultura já era dominada em larga escala nos vales verdejantes que circundavam o Rio Colorado em toda a sua extensão. Então, muitos espíritos que sofreram desencarnes abruptos durante os cataclismos atlantes foram abrigados nessa coletividade ameríndia. Nesse ambiente de tranquilidade, ele orientou espiritualmente aqueles espíritos peles vermelhas mais teimosos e imorais. Foi um xamã benevolente, um grande chefe disciplinador daqueles corações imorais que ficaram sob a sua guarda na carne, na matéria, tendo um desencarne sereno, deixando a tribo em franca prosperidade. Foi casado com uma linda silvícola, de longos e lisos cabelos negros, olhos amarelados, sem igual, muito sábia e tranquila. Tiveram vários filhos e um deles foi seu aprendiz xamânico, que mais tarde o substituiu no comando da tribo. Então a gente vai observando que realmente ele veio e ele reencarnou, né, em várias tradições, em várias religiões, várias culturas, raças, enfim, justamente para promover aí alavancar mais ainda a sua evolução, porque ele já estava nesse planeta como um missionário, como um ser que vinha para realmente apaziguar e trazer o conhecimento, né? Esse conhecimento que era mais ligado apesar, né, e graças de ser universalista e não sectarista, porém no sentido de promover, né, cumprir esse propósito, essa missão de conduzir essas mentes também mais embrutecidas, imorais. Então, ele deixou também um legado muito grande de conhecimento por toda a sua história, a sua trajetória, que foi uma trajetória de amor e de luz, né, também deixada para nós. E nós vamos falar aqui de outras vidas dele, que Hercílio Mais informa que ele teve uma vida como Shirramá,
grão sacerdote no Egito ao tempo do faraó Amenhotep IV, e que posteriormente, em outra passagem pelo Egito, teve novo encontro com Kardec, que era então o sacerdote Amenófis, ao tempo do faraó Merneptah, filho de Ramsés II, né? Esse faraó governou entre 1213 e 1203 a.C. Por Leadbeater, em A Vida Interna, tem-se a informação de que em uma destas vidas no Egito foi Sarfon, o sacerdote. Talvez a que tenha sido exatamente contemporâneo de Kardec. Foi também Ben Sabah, um mago famoso na Caldeia, localizada ao sul da Mesopotâmia, e esta nação semita, ela ocupou a região entre o século X e o século o século VI a.C., o que na atualidade corresponde então ao Iraque, à Síria ou à Turquia. Então, os povos mesopotâmios, eles viveram aí, eles existiram, né, justamente na Turquia, naquela região mesmo lá, em Mirna, Istambul, exatamente naquela região, segundo os historiadores. E a gente vai encerrar esse vídeo aqui e voltamos no próximo, dando continuidade. Até mais!